sobre os jogos. E o futebol é maravilhoso pelo que a gente viu ontem mesmo, assim, né? Nos jogos de ontem, né? Para falar do jogo aqui de São Paulo, você pega o Dorival, ele fala que a linha de defesa ali atrás foi muito bem, como sempre tem ido e tal, mas que, no mais, o time, você ouviu na entrevista toda dele, parece que foi assim, a pior atuação desde que embalou com ele. Ele não gostou, não encaixou a pressão, a marcação lá em cima, deu espaço demais, etc. Pô, mas foi 3-1 para ele. Ele acha que os zagueiros lá de atrás, aquela última linha, estava bem, mas não gostou. Ele fala que não funcionou. Aí você pega o Rogério, talvez tenha sido, ele falando, dá a impressão de que pode ter sido o melhor jogo com ele. Funcionou o esquema que ele quis, o Patrick foi muito bem, ele justificou que não poderia pôr o Luciano junto com o Patrick, senão o São Paulo não ia nem pegar na bola, etc. E acabou prevalecendo isso, né? A gente chegou a lembrar ontem que o Luciano tinha jogado 90 minutos contra o Santos, mas não foi em função disso, não, que o Patrick também tinha jogado muito tempo e fez um ótimo primeiro tempo. Mas, enfim, ele acha que achou um jeito de dar uma parada, explorar as laterais. Com o Palmeiras. Então. É o mesmo time. Mas que funcionou, né? No jogo pelo Campeonato Brasileiro, ele tinha perdido para o Flamengo, as coisas não tinham funcionado. Agora, aí, sei lá, teve 4 vezes escanteios a mais, não sei quantas vezes finalização a mais e tal. Eu tenho os números aqui. Só que ele está falando de derrota, né? Eu tenho os números aqui, com tudo isso, o time dele perdeu e o time do Dorival, que nem achou que foi uma maravilha toda, chutou 3 ou 4 vezes, chutou 4, mas guardou 3, é o que ganhou de 3-1. O futebol é isso. Tem os números aqui e são incríveis. Não, só a diferença de números, sim, mas aquilo. Esse Flamengo aí me lembrou um pouco aquele Palmeiras um pouco de uns tempos atrás, frieza, né? Quando o Abel jogava praticamente só de um jeito, por ser letal, né? O Palmeiras era assim, né? Ficava lá, o time tinha posse de bola, tinha tudo, o Palmeiras saía e pá, matava. O Flamengo ontem, muita qualidade, segundo o próprio Dorival. Não foi aquele jogão no Flamengo, mas e a qualidade? Eu conversava com o meu amigo Oswaldo Pascoal no cafezinho tradicional antes do programa e nós falávamos exatamente isso, né? Ozinho, a gente se acostumou a ver o Flamengo, né, impondo o jogo, dominando o adversário, ficando com a bola. E ontem, no Morumbi, nós vimos um Flamengo diferente, um Flamengo frio, calculista, que deu a estocada na hora certa para matar o jogo. Foi bem isso. Assim, acho que em termos de posse de bola, até em alguns momentos do jogo teve. O Mauro Naves está aí até com a estatística, né? Pode falar como é que ficou essa porcentagem Flamengo e São Paulo, né? Durante todo o jogo. Mas eu olhando para o jogo, sem olhar a estatística, eu vi em alguns momentos o Flamengo com essa bola, mas assim, lento, né? Administrando, cozinhando, toca aqui, toca ali, vai lá. O São Paulo, ele, no primeiro tempo, o início de jogo, ele não adiantou a marcação. O Rogério, no sistema que ele montou, ele baixou as linhas, ficou na intermediária para trás, deixou os zagueiros livres trabalhando a bola, o Caleri ali mais próximo dos zagueiros, e o Flamengo com essa bola, jogando, até fazer o gol. Quando faz o gol, aí o Rogério muda. Aí ele segura o Rafinha, aí solta mesmo o Igor Vinícius como ala, porque no início não estava assim, né? Não estava como aquele ala, ele estava um meio aberto pela direita, o Igor Vinícius. Começou muito atrás. Mais preocupado em marcar do que atacar. Começou atrás. Quando ele toma o gol, ele tem a ousadia de fazer uma mudançazinha ali, segurando o Rafinha, solta, viu que o lado esquerdo do São Paulo estava ganhando as jogadas, o Patrick com o Reinaldo, e aí ele soltou, o jogo foi por ali, fluiu, e o São Paulo dominou o jogo. Aí começou a ter finalização, muito escanteio, mas chance claríssima, assim, tem mais de 20 finalizações, né, do São Paulo. Mas assim, aquela chance clara de gol. 26, no primeiro tempo, 26. Aquele chute do... Não é? 26 finalizações. Foi aquele chute do Patrick. Na trave. Que o Santos toca um pouquinho, desvia e vai na trave. Olha aí, Zinho, os chance números, mais clara, né? Ficou rondando a área. Olha aí os números, 26 finalizações do São Paulo, 7 do Flamengo, foram 5 das 26
O São Paulo acertou 5 no gol, deu trabalho para o Santos. O Flamengo teve ali 7 finalizações, número de escanteios 17-2, gols 1-3, né? O Flamengo acertou 4. Exato, de 5 chances no gol. Das 26, São Paulo acertou 5, fez um gol. Exato. O Flamengo com 4 acertou 3. Que eficiência, hein? Com eficiência. Impressionante. Mas esses números aí, em geral, você vê o contrário. Mas foi mais do que eu estava falando. O São Paulo finalizou, mas sem tanto perigo, né? Olha lá, números gerais. Ó, posse de bola, o São Paulo teve um pouco mais. Trocou mais passes, também um pouco mais de passes. Chutes certos, exatamente o que nós falamos agora há pouco aqui. Grandes chances. Olha aí o que o Zinho estava falando. 0 para o São Paulo. 3 para o Flamengo. Teve aquela do Patrick que o Santos espalmou e a bola bateu no travessão, né? De repente poderia entrar ali. Ações na área rival, 32 do São Paulo, 11 do Flamengo. O São Paulo teve muito mais ações na área. Escanteios, 17-2. Mas como fala o Oswaldo Pascoal, lá no placar está São Paulo 3 Flamengo. Era essa a questão. O que está escrito no placar, meu senhor? São Paulo 1, Flamengo 3. Todos esses números são bonitos para explicar o jogo. O jogo, Mas o resultado é que importa nessa situação. Enfim, o São Paulo teve a bola, teve finalização, comandou o jogo e tomou 3-1. Que coisa, hein, pai? Mas esses números explicam o que o Dorival diz de ter jogado de uma forma diferente, que vinha jogando. Porque, em geral, um jogo do Flamengo, você pega esses números que são aí do São Paulo, são a favor do Flamengo. Sabe por quê, Mauro? E ele ganhando também, né? Dessa vez ele teve esses números. Dessa vez, ao contrário, e ganhou também. O Flamengo opta pelo contra-ataque. Então. Repare nos gols do Flamengo. E isso é surpreendente, neste caso, no Flamengo. Né? Repare note nos Por gols isso do que eu te Flamengo. falei que me lembrou o Palmeiras, que ganhava frieza, também. Né? A frieza do Palmeiras. Lembrou. Então não é este o jogo normal, natural. É por isso que o Dorival se refere a isso do Flamengo, né? Na verdade, no primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse de bola. Que, como estava dizendo o Zinho, e o Rogério concordou com isso na entrevista, ele acha que começou muito atrás. Aí o Flamengo foi e tal. O Flamengo teve mais posse de bola no final, somando os primeiro e segundo tempo, deu mais do São Paulo um pouquinho, porque no segundo tempo o São Paulo, claro, precisando, foi para frente. Aí teve muito mais posse de bola, mas no geral deu um pouquinho a mais pelo São Paulo, porque o Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo. Mas 53 para o São Paulo, 47 para o Flamengo no geral, né? No geral, mas no primeiro tempo teve coisa de 68 para o Flamengo, enfim. Agora, então, é por isso que é o futebol e é legal. Assim, e o Flamengo mostra também, né? Como mostrava o Palmeiras antes, a eficiência, né? A qualidade. Chutou 4 no gol, fez 3. E aí o Cebolinha estreou, hein? Estreou o Cebolinha. Mas ele deu uma sapatada na bola, que coisa linda, ontem. Hein? E olha, ele começou a se pagar, né? Porque o Cebolinha, ele pode ter garantido, ainda tem o jogo da volta, ele pode ter garantido, no mínimo, 25 milhões de reais para o Flamengo. Porque o vice-campeão da Copa do Brasil ganha 25 milhões de reais. 60 milhões para o campeão. Ô Zinho, Flamengo teve cabeça fria no Morumbi. Qual é a mensagem que esse jogo passa? Porque nós estamos vendo, além da versão que conhecemos, uma nova versão do Flamengo. A mensagem que passa é, quando não joga o futebol que a gente está acostumado a ver de alguns jogadores, quando alguns jogadores estão abaixo do seu normal, para mim o Arrascaeta ontem não fez um grande jogo. Sim. Pedro também não, Gabigol também não. Né? Eu acho que assim, quem se destacou muito para mim foi o Thiago Maia, fez uma partidaça, novamente ali o Léo Pereira, o Rodinei na sua característica, indo, tentando, criando, mas assim, aquele meio campo, o Everton Ribeiro eu até gostei, eu acho que nem deveria ter saído do jogo o Everton Ribeiro, porque eu acho que ele não estava mal no jogo não, além do passe que ele deu para o gol do João Gomes, mas foi a opção do Dorival. Agora, a imagem que passa para mim é essa, é de um Flamengo que antes, quando era atacado, era muito vulnerável, ele está conseguindo suportar a pressão do adversário. Antes o Flamengo não conseguia fazer isso. E olha que eu acho que em alguns momentos o Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta nem voltaram tanto para ajudar na marcação.
em alguns momentos. Mas com Everton Ribeiro, João Gomes, o Thiago Maia, a linha dos 4 zagueiros ali, conseguiram suportar, porque assim, uma coisa é o time finalizar 26 vezes, mas o goleiro fazer milagre. Como foi o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Sim. O Filipão fez um esquema defensivo, fez uma retranca, tentou parar o Flamengo, foi 0-0. Mas, na verdade, o Flamengo criou muito e perdeu muitos gols claros. Eu não vi isso no jogo de ontem. São Paulo jogou melhor, sim, teve mais finalização, mais escanteio, propôs mais o jogo, principalmente no segundo tempo, a necessidade. Fez um bom jogo dentro das suas capacidades. Mas o Flamengo, eu não vi em nenhum momento assim, o São Paulo, o Santos fazendo milagres e milagres. Algumas defesas e principalmente aquela do Patrick. Então a imagem que passa é que é um time que está sabendo, mesmo sufocado, ter cabeça fria para suportar isso e tem muita qualidade para no contra-ataque matar o jogo como foi ontem. Tá escrito ali em cima, ganhou sem fazer força. As pessoas que estavam no Morumbi, né, testemunharam isso. Falaram, olha, o Flamengo dava a impressão, o Zinho até usou esse termo, que estava cozinhando o jogo e sabia que iria ganhar na hora que ele fosse para o ataque para dar aquela estocada no São Paulo. Qual é a mensagem que esse jogo passou, Mauro e Pascoal? É que a qualidade é difícil de ser parada. Quando você tem tanta qualidade como tem o time do Flamengo, uma hora vai aflorar. Uma hora o Arrascaeta vai acertar um cruzamento. E aí, com todo respeito, o Jandrei não pode dar um tapinha na bola daquele lá, né, meu companheiro? Hein? Vamos falar a realidade aqui. O Jandrei não pode sair da bola e dar um tapinha, parece que tá jogando peteca. Ele não tá jogando peteca. Dá uma raquetada na bola. Uma raquetada, Pascoal? É permitido o goleiro dar tapa na bola. Você sabia disso? E é permitido segurar também. Também. Dá logo, pá, tira logo a raquetada. E como é que ele foi na bola, Pascoal? Ele foi assim. Mãozinha mole. É peteca. Pascoal. Assim, ó, repara no lance ali, foi jogar peteca. Peteca. Aliás, em Minas Gerais, peteca é um esporte muito executado em Belo Horizonte. Tapa muito executado. Aquele tapa na peteca, hein, Pascoal? É bom demais. Eu já joguei bastante. Ele errou completamente o lance. Jogou o time... vou dizer um negócio. Tem hora que o goleiro faz uma dessa aí, joga o time no mato, cara. É verdade. Vou falar pra você. Olha lá, dá uma olhada lá, ó. Dá um tapa na marvada, cara. Dá um soco. Tira a bola de lá. Aí Gabi estava lá. Tira a bola de lá. Gabi. Olha lá. Olha o pampeiro que ele arrumou na zaga. Que loucura. A confusão que ele arrumou. Por quê? Vai dar um tapinha na bola. Resolve o problema. Resolve o problema. Ponto. Tem coisas que no futebol, João, não tem jeito. A qualidade... Sabe a palavra que custa mais caro no futebol? Sabe qual é, né? Qualidade. Qualidade. Essa é a palavra que custa mais caro. O Arrascaeta tem qualidade? Eu não falo mais nada dele. O Pedro tem qualidade? Não jogou bem, concordo com o Zinho. O Gabigol? O Everton Ribeiro? O João Gomes? E o Thiago Maia gastou. O Thiago Maia fez da bola uma ervilha ontem. Jogou muito. Ele gastou, porque a bola é grande, né? Ele foi encolhendo a bola, ficou desse tamanho assim, ó. Virou uma ervilha. Tá demais. Jogou demais. Você viu a conversa, inclusive foi ele mesmo que falou isso. O Dorival, né, que trabalhou com ele no Santos, quando chegou ao Flamengo, falou assim, Thiago, você não está sendo aqui aquele jogador que eu conheci lá no Santos. Trate de voltar a ser. Eu conto contigo. Voltou a ser. Até o Fabrício Bruno entrou bem, cara. Bem, aliás, falando de Fabrício Bruno, uma informação importante, ainda não, pelo menos a informação que eu tenho aqui, não sei se está confirmado, mas a notícia que saiu ontem é que o Davi Luiz, ele pode ter contraído hepatite viral. Caso isso seja confirmado, existe a possibilidade dele ficar fora do time do Flamengo por algum tempo. E aí o Fabrício Bruno entraria nessa oportunidade. Ele ia fazer exames hoje, né, para confirmar, qualquer hora pode sair. O João, a mensagem que eu acho que passa é o seguinte, vamos lá para o copo meio cheio, meio vazio. Para o meio vazio, é aqueles que pretendem ganhar do Flamengo, que é o time da moda agora, embalou com o Dorival e tal. Aí o técnico daqueles que pretendem pode olhar e falar assim, olha só, pode ter um jeito por aqui, um caminho, olha quantas vezes eles permitiram que o adversário, no caso o São Paulo,
finalizasse, quem sabe a gente ter a mesma quantidade ou metade delas, mas sendo mais eficiente, a gente possa complicar a vida do Flamengo e tal. Não vai acontecer isso toda vez. Sim. O Dorival foi muito claro ontem. O Zinho estava falando aí sobre a marcação de Arrascaeta, Gabriel. É isso mesmo que ele falou. Eu ouvi, acho que eu ouvi 2 vezes a entrevista. Eu ouvi ontem à noite e eu ouvi vindo para cá de novo. Ele explicando isso, que os 3 estavam marcando errados, então já passava do lado do Reinaldo, passava o Patrick, então quando eles iam voltar... 2 contra 1 em cima quando eles iam voltar, já estão atrasados para voltar, tanto o Gabigol como o Arrascaeta, enfim, que ele acha que isso não funcionou. Funcionou lá atrás. Então esse seria o copo meio vazio. Pô, tem dia que a coisa não funciona assim. E o copo bem cheio é o seguinte, amigo, essa é a história da qualidade. Não tem muita qualidade, não precisa de muitas chances. O Gabigol precisa de 2, pelo menos você viu, né? Uma ele guardou e uma ele chutou fora, né? O Pedro passou para ele. Mas assim, é muita qualidade. Então, assim, você bobear com um time desse, vai perder. Vamos trazer então a palavra de Dorival Júnior, um homem que resgatou o Mengão malvadão. Fala, Dorival. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante. E mesmo num dia onde nós não tenhamos tido uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem, novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo. Um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que, com certeza, ainda pode modificar esse placar. Pois fomos letais, né, nas jogadas criadas e definidas. Existe aqui uma pequena... Vamos trazer para o ar, porque a gente esconde nada do nosso público, né? Existe uma pequena discordância nesta mesa entre Pascoal e Mauro Naves. O Pascoal falou assim, o Flamengo estava ali... O que você falou, Pascoal? Jogou descansando. Jogou descansando. Aí o presidente falou o quê? Jogou mal. Jogou mal. Não é jogou mal. Calma, jogou mal, jogou mal, ganhou 3-1, imagina quando joga bem, aí ser 6-1. Não jogou como estava jogando, como acabou de falar o Dorival. Ele está dizendo que, por sorte, teve uma linha defensiva ali que foi bem, porque ele disse, não jogamos como a gente vinha jogando. Por sorte, fomos letais nas jogadas criadas, que é outra qualidade, é quem tem qualidade. Assim, mas eu não acho que o Flamengo foi lá, não, qualquer hora eu vou lá e defino isso. Não foi bem assim. A gente vê quando um time joga assim, uma seleção joga assim, meio de salto alto, qualquer hora eu defino esse jogo e acaba perdendo. Não é isso não, é que não estava engrenando e mérito também do São Paulo, que de repente, do jeito que o Ceni montou, complicou, bagunçou um pouco esse jeito do Flamengo jogar. Então, mérito para o São Paulo. Mas... São Paulo mudou a marcação do meio-campo, é bom a gente lembrar. O São Paulo marcava por zona, passou a marcar individual, nesse jogo contra o Flamengo, especificamente. Mas vinha marcando por zona. Por setor, né? Saiu aqui, pega você, saiu ali, pega você. Ontem já optou por uma marcação um pouco mais personalizada, né? E individualizada. E isso também mudou por parte do São Paulo. Eu só discordo do Rogério Ceni quando ele acha que colocar o Luciano como terceiro atacante, um homem que vem de trás com a bola dominada, é um prejuízo para o São Paulo. Mas para botar o Igor Gomes, pode? O Igor Gomes jogou o quê? Me explica. O Igor Gomes errou tudo que ele fez ontem, tanto que saiu. A torcida São Paulina não curte o Igor Gomes, não gosta. Não. O Galopo entrou, o Galopo foi melhor do que ele no jogo. Deu uma cabeçada, chegou na área, deu passe. Né? Ontem o Igor Gomes não funcionou. Então, se entrasse o Luciano, naquele momento, eu também não estranharia. Sim. Porque você poderia fazer o Luciano do homem que veio para encostar no centroavante, no ponta de lança. O Rogério poderia ter se utilizado disso. Eu acho que aquele negócio da carta na manga, sabe como é que é? O São Paulo tinha que fazer algo diferente para ganhar o jogo. E o diferente do São Paulo não foi capaz de surpreender o Flamengo.
Sim. O diferente talvez tivesse sido o Luciano entrado. Porque eu e o Mauro a gente gosta do Luciano. Também Então fica muito abandonado sem o Luciano, eu acho. O Caleri fica muito abandonado lá na frente. Ficou sozinho. A gente gosta do Luciano. Então, quando a gente vê o jogo assim e não flui pra frente, a gente eu fico um pouco com o pé atrás. O trio Caleri, Patrick e Luciano é um trio interessante, mas o Rogério optou em não usar isso. Vamos trazer a palavra então do Rogério Ceni, falando aqui o outro lado do jogo. Falamos do Flamengo, vamos voltar a falar do Flamengo, mas vamos falar também do São Paulo, que agora tem uma missão complicada. O São Paulo tem que vencer por 2 de diferença no Maracanã para levar para os pênaltis ou a partir de 3 gols para garantir a classificação na final da Copa do Brasil. Diga aí, Rogério. Primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode, né, dar uma condição boa para o ano que vem. Então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis. Enfrentamos um time que vem de 4 vitórias, né? E quando chegar mais próximo à data do jogo, acho que a gente pode ter um recorte melhor do que aconteceu antes para viver esse jogo de volta no Maracanã. Olha aí, Zinho, com todo respeito ao Atlético Goianiense, temos que chegar à final da Sul-Americana. Passa o recado de que o foco total do São Paulo agora é a Sula mesmo e Copa do Brasil fica à margem? Assim, é bem nítido, né, que ele sabe que a façanha do São Paulo na Copa do Brasil ficou muito difícil. Muito difícil. O Flamengo vai jogar como jogou esse jogo? Acho também muito difícil. Esses jogadores no Maracanã, com torcida, com atmosfera, com a vantagem, jogam mais solto ainda, fica difícil. Então o Rogério tem a consciência, sabe que o caminho pela Sul-Americana, e ele diz com todo respeito ao adversário, no confronto ele, a princípio, é um favorito. Pela tradição, camisa, pelo elenco, né? Então, eu acho o elenco do São Paulo melhor do que o do Atlético Goianiense. O jogo também, o segundo, é em casa, né? Decide em casa. Então, eu acho que ele está com o pensamento certo. Focar no Brasileirão, porque ele tem que também somar ponto, não ficar ali olhando para trás. É importante focar no Brasileirão também, que dá moral para a Sul-Americana. Aí é aquele negócio, ganhou pontos no Brasileirão, subiu na tabela, tem um bom resultado no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, consegue a classificação para a final. Aí vai até mais tranquilo e aquele peso de ter que reverter um placar, ele diminui. E aí o São Paulo vai lá fazer o seu jogo com a sua tradição, com a sua camisa gigantesca, com respeito ao torcedor. Os atletas têm que correr, têm que se dedicar. Mas assim, eu tô com o Rogério. Agora, não conseguiu no Morumbi? Foco Brasileirão e a Sul-Americana, para depois ver o que aconteceu, é o que ele falou. O que aconteceu me dá uma moral, me dá uma tranquilidade para ir lá e competir e tentar, quem sabe, surpreender. Acho difícil, mas é o São Paulo. E aí, Pascoal? A declaração parece meio que assim, vamos mudar a chave, porque o próximo jogo é o Fortaleza, líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias consecutivas. Depois tem a Copa Sul-Americana e aí o São Paulo pode ser favorito, entendeu? Porque ele já entendeu que esse jogo contra o Flamengo, o jogo do São Paulo era esse. Esse era o jogo para o São Paulo tentar alguma coisa. E o São Paulo tentou, ninguém pode negar. Eu não acho que a torcida do São Paulo tenha saído decepcionada com o time. Porque a torcida do São Paulo sempre cobrava que o time deveria correr, deveria se empenhar, deveria se aplicar, e a gente viu isso no time do São Paulo. Perfeito? Acho até que foi um prêmio gol do Nestor, porque ele jogou direitinho ontem. Perfeito? Então, nessa situação, tudo normal. Agora, ele sabe que precisa ganhar alguma coisa. Precisa ganhar um torneio que dê para o São Paulo a possibilidade de Libertadores da América já na fase de grupos. Então, não dá na Copa do Brasil, acho que ficou, na minha interpretação, o São Paulo, o jogo do São Paulo era esse e o São Paulo transferiu a responsabilidade para o Flamengo com 2 gols de diferença no Maracanã. Convenhamos, é muito difícil. Se já foi difícil no 0-0 jogando em casa, imagina com a obrigação de fazer 2 no Maracanã.
É quase que impossível, né, gente? Vamos cair na realidade. Foi o que aconteceu recentemente com o Corinthians, né? Saiu com essa mesma desvantagem para ir tentar mudar a história lá no Maracanã. E jogou bem no Maracanã o Corinthians. Mas não conseguiu, aí, ainda perdeu. Levou o gol. Então. O bem é aquele negócio, joga bem, joga bem, mas tem pela frente um time que tem uma qualidade imensa. Aí, de repente, você é um cara do banco de reserva e dá uma raquetada ali fora da área. Que loucura isso, hein? E o cara resolveu o jogo. E aí a pergunta é a seguinte... Mas é o seguinte, só ainda comentando isso do Rogério, ontem eu estava vendo, o Diniz também... e o jogo do Corinthians, ele falou, calma, gente, tem mais 2 semanas, eu tenho ainda Campeonato Brasileiro para pensar agora e não sei que situação vamos estar lá na hora. O Rogério fala isso também porque o próximo jogo com o Flamengo, essa volta, é depois das decisões com o Atlético Goianiense. 14 de setembro. Tá, ele já sabe se ele passou ou não passou pelo Atlético Goianiense. Exato. Tá? Se tiver passado, aí ele já vai pensar numa final da Sul-Americana como coisa principal do ano. E o brasileiro, como é que ele estará? Ele pega Fortaleza, pega Cuiabá nesse caminho e antes do jogo com o Flamengo tem um clássico com o Corinthians. Opa! Então, por que eu acho que o Rogério falou isso? Calma, vamos pensar também. Porque dependendo da situação dele, tô na final da Sul-Americana. Mas aqui no brasileiro, olha, não... Preciso me equilibrar. Talvez ele ponha a força máxima no clássico contra o Corinthians e vai jogar com um time ou cansado ou modificado esse contra o Flamengo. Porque ele vai ter outros objetivos. Ele sabe da dificuldade de mudar essa situação. Ele já poderá estar, ou não, né? Mas poderá estar numa final de Sul-Americana. E administrando o Campeonato Brasileiro clássico, peraí, Corinthians, eu também não posso... Ele não tem esse segundo time tão forte para pensar lá no Flamengo. Então tem muita coisa para acontecer com o São Paulo. Por isso que eu acho que ele falou, vamos esperar, vamos administrar aqui. Tem a Aí fala, Sul-Americana é muito importante. Tem o Brasileirão que nós não estamos confortáveis. Então, assim, muita coisa pode mudar no São Paulo. Tem coisas para acontecer nesse caminho até esse jogo de volta. Serão 3 semanas intensas. Olha a pergunta que está ali. Para vencer esse Flamengo agora, do Dorival, com esse super elenco e essas formas variadas de atuar, é preciso fazer o jogo perfeito, Zinho? Está cada vez mais claro isso? Está cada vez mais difícil vencer o Flamengo? Precisa. O Flamengo não fez o jogo perfeito, ganhou de 3-1. Rapaz. E o São Paulo jogando bem. Que loucura. Então, imagina. Agora, eu vejo que os times adversários têm que ousar um pouquinho mais contra o Flamengo. Essa coisa de falar assim, não dá para ir enfrentar o Flamengo de peito aberto. Não dá para fazer trocação com o Flamengo. O São Paulo, quando fez isso, foi superior no jogo. Quando ele começa o jogo com esse respeito todo, marcando dentro do Morumbi, na intermediária para trás, parecia que o Flamengo jogava no Maracanã, que o Flamengo que propõe o jogo, o Flamengo que começava com a bola, que conduzia a bola, e o São Paulo atrás fez o Flamengo chegar ao primeiro gol. Então, assim, eu acho que o jogo perfeito é, sem a bola, muita competição, fazer o que o São Paulo fez ali de individualizar. Pascoal que citou isso. Eu acho sim, principalmente Everton Ribeiro, Arrascaeta, esses jogadores não tem que dar muito espaço, porque eles que alimentam os dois atacantes. Né? Marcar a subida do Rodinei, que é a válvula de escape pelo lado. Agora, jogar, quando tiver a bola, agredir. O Atlético Paranaense não fez isso. Está desclassificado. Em algum momento do jogo, o São Paulo abdicou disso. E, de repente, pagou caro, porque o Flamengo saiu na frente. Então, o jogo perfeito, eu acho que ali esse equilíbrio. Você tem que respeitar para marcar muito, para não dar espaço. Mas quando você tiver a bola, você tem que atacar o Flamengo também. O Flamengo tem que se sentir pressionado. Os times estão... Né? O Palmeiras, tudo bem, não foi o time principal do Flamengo. A gente não sei quando a gente vai ver isso. Se eles chegarem na final da Libertadores, pode acontecer. Mas eu acho que o Palmeiras entendeu isso. Marca muito forte, compete, mas quando tem a bola, sai pro jogo, agride, cria dificuldade pro Flamengo. Concorda, Golzinho? Concordo. E se você fizer uma análise dos gols do Flamengo,
você vai ver qual é o comportamento do time do São Paulo quando toma os gols, né? A gente já falou do gol que o Jandrei, para mim, proporciona ao Flamengo a possibilidade do gol, né? O goleiro não pode sair com a mão mole. O goleiro tem que definir a jogada, porque o goleiro é o cara mais individualista do jogo, sabe por quê? Ninguém dá uma mão, se ele falhar, é frango. Já era. Entendeu? Então o goleiro ele tem que resolver a parada dele. Ele não tem que esperar por ninguém que resolva por ele. Ele que tem que resolver a parada. Se você pegar os gols, o primeiro gol, o Rafinha dá uma eternidade de espaço para a chegada do Everton Ribeiro. Ele domina a bola, levanta a cabeça, não tem ninguém na área. Quando ele dá mais um toque, o João Gomes chega. E ele consegue encontrar o espaço. A gente vai vendo aí. A gente está vendo aí o segundo gol. O segundo gol sai de um contra-ataque em que o Arrascaeta faz o cruzamento e o goleiro doa praticamente a bola para o time do Flamengo fazer o gol. É uma doação do Jandrei, né? E no terceiro gol, é uma bola roubada, uma bola que sai de contra-ataque, que o zagueiro do São Paulo tenta cavar uma falta dizendo que foi uma cama de gato, mas ele vai para cima do jogador do Flamengo, e aí sobra pro Cebolinha fazer o gol. Então, os gols do Flamengo falam muito o que aconteceu no jogo. Traduzem o que aconteceu no jogo. Ó, bola roubada, vai lá o Cebolinha dá uma raquetada. Vê o comportamento, já são 4 jogadores dentro da área do time do São Paulo. E já tinha o Andrés Colorado entrado, mais um volante para marcação, para ver se conseguia segurar o placar no 2-1, que já não era tão ruim. Agora, 3-1 é muito ruim. O São Paulo teve muita chance, o São Paulo criou, eu concordo perfeitamente com o Zinho, por isso é que eu falo do Luciano. Você tem que ter ambição contra o Flamengo. Se você jogar só aqui, esperando o Flamengo, você já sabe o que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer. Aí você vai falar assim, o Atlético Paranaense segurou. Legal, segurou o primeiro jogo, legal. Mas o Bento fez cada defesa que foi um negócio espetacular. Hein? E aí no segundo jogo, foi até onde deu. Quando não deu, sai o gol e o Gabigol ainda teve uma outra chance, que o Pedro deu passe para ele, ele acertou a trave. Aliás, foi parecido com o lance ontem que o Gabigol acabou estando por cima. É verdade, é isso aí. Agora, é claro, Pascoal adora esse tema e nós vamos entrar, não poderia deixar passar. Existe um lance em que São Paulinos e São Paulinas reclamaram, não todos, alguns, o início da jogada do segundo gol do Flamengo. Arrascaeta, prestem atenção aí no debochado. Alguns falaram que a bola bateu no braço, outros que não, bateu ali na barriga do Arrasca. Qual é a opinião dos amigos, hein, sobre esse lance? Não achei na mão, não. Não? Essa imagem, assim, como diria um amigo meu, essa imagem não é conclusiva, né? Essa imagem, porque parece que bate entre o peito e a barriga ali, não é? Nessa imagem. A impressão que dá é essa. Para mim, mas tem uma outra imagem por trás que parece que pega de frente do gol, né? Parece que pega no parece, né? Parece. E quando entra nessa dúvida do parece ou não parece, eu fico com o que o árbitro marcou. Sim. Muito embora o árbitro esteja ali do lado, ele viu perfeitamente. Bem posicionado, né? O Daronco estava ali, né? Bem posicionado. Aliás, o Daronco vai pagar R$5 mil. 5 mil. Por causa daquele entreveiro com o Hulk. Bateu boca com o Hulk, vai pagar cestas básicas. Que bom, né? Vai ajudar as pessoas. Por intimidar o jogador do Atlético Mineiro. Eu acho, ali, mas na posição que ele está ali atrás, se bateu ou não bateu, não deu para ele ver, não. Não, mas se bate no braço, ele vê, porque ele está do lado, ó. Se pega no braço, ele vê. Do jeito que teria sido... bateu, você com as suas manhas de ex-jogador em campo e tal, bateu na barriga, bateu no braço, a Arrascaeta deu aquele migué, como é que foi ali, hein? Pegou nos dois. Pega na barriga e depois vai pro braço. Agora, o que me vem assim, o braço dele não tá abertão, tá bem próximo ao corpo. Então, quando ela bate na barriga, ela vai ali no braço, mas o braço dele perto do corpo. Então, e outra, né? Teve mais sequência da jogada. Aconteceu outras coisas, né? Não foi desse lance que já parte e é um passe pro gol dele. A bola roda, a gente seguindo a imagem, você vai ver. Então, eu acho que assim, se fosse dentro da área, para mim também não era pênalti. E repara assim, que nenhum jogador de São Paulo levanta a mão, ninguém reclama. Nenhum jogador de São Paulo reclama. Só depois que saiu o gol, o pessoal foi lá reclamar. Na hora, não. Na hora da jogada, não. É verdade. Mas quando o Flamengo faz o segundo gol com o Gabigol, aí... porque demora para chegar lá, né? Alguns jogadores foram lá questionar
Principalmente o Rafinha. O Rafinha foi dizer. O Rafinha. O Rafinha foi lá reclamar. E aí, ó, a jogada seguiu. Jandrei, como disse, o Pascoal foi com a mão mole. Everton Ribeiro mandou um vral pro gol e no rebote, Gabigol cravou. O Flamengo fez 2-0 nesse momento da partida. Então é isso, meus amigos. Na próxima semana teremos Libertadores, na outra semana também. Daqui a 3 semanas, Flamengo e São Paulo vão se reencontrar no Maracanã. O negócio tá quente, hein? Tá quente. Copa do Brasil. Não para. Libertadores. Não para. Ela tá voltando. E o nosso clube só esquentando, Pascoalzinho. Libertadores. Cuidado.